Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui de novo no canal, Pastor Léo Herdeiros com Cristo. Quero trazer novamente uma mensagem aqui ao seu coração, uma mensagem da parte de Deus, ao seu e ao meu coração. Desde já eu quero agradecer a todos que têm aí compartilhado esse vídeo, têm compartilhado as mensagens aqui no canal Pastor Léo Herdeiros com Cristo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixando aí o seu like, tocando os sininhos, as notificações, e nos ajude aí compartilhando esse conteúdo com demais pessoas no WhatsApp, Facebook, Instagram, aí onde você sentir no coração de compartilhar. Se você conhece alguém que necessita de uma mensagem como essa, a qual o Senhor vai falar agora, compartilhe com ela também. Não deixe de propagar a palavra do Senhor. Essa palavra aqui, ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. Então muitos aqui que têm ouvido essa mensagem, têm recebido a palavra do Senhor, creio que Deus tem falado grandemente, poderosamente com essas pessoas, mas sei que muitos também vão desprezar, menosprezar, por ser um mensageiro pequeno como eu, porque grande somente o Senhor. Mas você que dá crédito à palavra do Senhor, você que dá crédito à pregação vinda da parte de Deus através de um pequeno servo como eu, como você, nos ajude aí a compartilhar essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Gostaria de estar trazendo uma mensagem aqui, irmãos, em Efésios capítulo 5, versos 22. Hoje vamos falar um pouco sobre casamentos, Mas pastor, o senhor é tão jovem para falar sobre casamento? Glória a Deus, porque a glória é dele, a sabedoria é dele, é do Senhor. Não é verdade? E louvado seja Deus pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha família, que aparentemente, como eu sou jovem, aparentemente, Deus tem me abençoado poderosamente com uma família linda, uma esposa e um filho. Sou grato a Ele por isso. E creio que você, que talvez esteja passando por uma luta, uma dificuldade no seu casamento, ou você que talvez não conseguiu ter um casamento abençoado, ou você que no momento hoje quer um casamento abençoado, mas seu casamento ainda continua de lutas, de discórdias, de desconfianças e outras coisas mais, dê crédito à mensagem do Senhor hoje e ponha em prática aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, e creio que Deus mudará a sua vida, a sua história, e a partir de hoje você verá o agir de Deus na sua vida. Amém? Então, sem mais delongas, vamos à mensagem que se encontra em Efésios capítulo 5, versos 22. O título da minha Bíblia está: O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha, irmãos e irmãs, entenda, não estou aqui, menosprezando a mulher, nem exaltando o homem. A glória é somente de Deus. Mas a palavra do Senhor já diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Como você tem sido submissa ao Senhor? Você, mulher, como você tem sido submissa ao Senhor Deus? Porque da mesma maneira que você tratar o seu marido, é a mesma maneira que você está tratando ao Senhor. É como a palavra está dizendo. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, o Senhor quer que você trate o seu marido como você tem tratado ao Senhor Deus. Com amor, com temor, com respeito, com fidelidade, com carinho. Será que as mulheres hoje, falo isso mais para as mulheres cristãs, crentes, que conhecem o Evangelho. Porque aquelas que ainda não conhecem, é normal elas dizerem: ah, não, fulano faz isso comigo, eu faço também. Mas você, mulher, que conhece a palavra de Deus, que conhece os mandamentos, que conhece as Escrituras, entenda o que o Senhor está dizendo. Porque se o seu casamento ainda está dessa maneira, possa ser que a culpa não esteja no seu marido. A Bíblia diz
que o marido incrédulo ele é santificado na esposa crente. Talvez você é uma pessoa que já está há muitos anos na igreja, já tem lutado pelo seu casamento, já tem pedido a Deus para que seu marido se converta, para que ele vá para a igreja com você, para que ele aceite Jesus na vida dele. Porém, as suas atitudes não o conduzem até a igreja. Porque para ele ser santificado, né, em você, você tem que ser santa. A mulher de Deus, ela tem que ser santa. E o que é santo, pastor? Agora ela é uma santarrana, não. O santo significa separado do pecado. A sua velha pessoa tem que morrer. E você tem que nascer em Cristo. E o nascer em Cristo é isso. É onde a mulher, se antes ela xingava, ela já não xinga mais. Se antes ela maltratava, hoje ela já não maltrata mais. Se antes ela falava mal, falava palavrão, ela já não fala mais. E é na sabedoria de bondade que ela ganha o marido incrédulo. O homem que é corrupto, o homem que é mau, o homem que é violento, o homem que é traiçoeiro, o homem que mente, o homem que rouba. A mulher consegue mudar o homem, sim, em Cristo Jesus. Você vê que o Senhor deu esse poder, né, para que a mulher não só conseguisse conduzir o homem ao bem, como também fazê-lo entender que ele necessita de Deus. Então, por isso a mulher, ela é a base, né, do homem. Como diz um ditado popular, que atrás de um homem, de um grande homem bem-sucedido, né, tem sempre uma mulher bem-sucedida, né? Por quê? Porque normalmente, irmãos, se o marido ele não for sábio e a mulher também não tem como o casamento dar certo. Mas se o marido é uma pessoa que não liga muito para as coisas, só faz tudo errado, mas a mulher é uma mulher sábia, o casamento vai bem. Porque ela edifica a casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então veja que quando a mulher ela trata o homem bem, mesmo ele tratando ela mal, vai chegar um momento que ele vai se quebrantar. Poxa, eu sempre trato essa mulher mal, eu sempre faço tudo de errado com ela e ela está sempre me tratando bem. Vai chegar um ponto que ele mesmo não vai conseguir mais nem olhar no espelho, pela vergonha de fazer as coisas ruins para você e você fazer o bem para ele. Mas pastor, eu não aguento mais, estou cansado de me esforçar para fazer a coisa certa e sempre sair como a errada. Porque talvez você está fazendo a coisa certa da maneira errada. Como assim, pastor? A Bíblia diz que tudo que formos fazer devemos colocar o Senhor à frente. Então, se você quer fazer algo pelo seu casamento, primeiro ore a Deus. Faça um propósito com Deus, coloque nas mãos de Deus e nesse propósito com Deus faça o que você acha que é o certo. Porque o Espírito Santo é quem vai te conduzir à maneira certa. Veja que quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, mesmo aparentemente parecendo irmos pelo caminho errado, chegamos no lugar certo. É confuso, não é? O Senhor diz que Ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Então eu não preciso tentar entender. Eu não preciso tentar saber como é que Deus vai fazer. Eu só preciso obedecer. Então, se a mulher for submissa ao seu próprio marido como ao Senhor, Deus a abençoará. E não há império do inferno que se levante contra essa mulher que prevaleça, de maneira nenhuma. Porque ela é uma mulher submissa ao Senhor. Então, por ela ser uma mulher submissa ao Senhor, ela também é submissa ao seu marido. Aí vemos bem agora a parte do homem. Quando ele diz, né, maridos, no versos 25, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O trato do marido com a mulher tem que ser diferente. Não pense eu ou você, homem, marido, que a mulher é uma empregada, a qual eu tenho que chamar e ela vir,
Pedir um café, ela trazer. Pedir um arroz, ela trazer. Uma comida, ela ir lá e buscar para mim. A ponto de você ir lá, tomar seu banho, jogar a toalha lá de cima da cama e ela ter ir lá, se virar e levar para algum lugar, reservar o lugar, levar para a máquina, não sei. Você tem que entender que a mulher é o lado mais frágil. Ela necessita de atenção. Diferente do homem. O homem, a mulher vai falar com o homem, ele está olhando para qualquer lugar, mas ele está ouvindo tudo que a mulher está falando. Já a mulher não, você vai falar com a mulher, ela quer que você olhe no olho dela. Se você não olhar no olho dela, ela diz que você não está ouvindo ela. Já os dois homens conversando, não, um está olhando para a China, o outro para o Japão e estão se entendendo. Já as mulheres, quando vão começar a conversar, é uma olhando no olho da outra. E da mesma forma, quando a mulher vai falar com o marido, ela quer atenção. Só que nós, homens, somos mais complicados. Somos mais difíceis de compreender a mulher. Mas quando nós andamos conforme o Senhor andou, então percebemos que a mulher é o lado mais frágil. Poxa, você então está discriminando as mulheres? Não, entenda. O lado mais frágil, irmãos, não é que eu esteja dizendo que a mulher não é capaz de fazer qualquer coisa como que o homem faça. Você vê que hoje as mulheres estão ganhando o mundo. Na maioria dos serviços que eu vejo hoje, serviços pesados que os homens faziam antes, as mulheres é quem estão fazendo. E o contrário, os serviços que era leve que as mulheres faziam, os homens é quem estão fazendo. Poxa, parece que está invertendo as coisas. Mas não é nesse trato que eu estou falando de frágil, e sim emocional. A mulher, ela é mais frágil emocionalmente do que o homem. Então, a mulher, dependendo da palavra que você fala com ela, marido, homem, dependendo da palavra que você fala com ela, machuca muito mais do que uma surra. Você está incentivando agora, pastor, os homens a baterem nas mulheres? Não, entenda. Tem palavras que nós falamos e no falar para nós, homem, não foi nada demais. Mas para a mulher, ela vai ficar 6 meses sentida com aquilo. Então veja que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando foi à cruz, ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas injúrias, sofreu, foi maltratado, machucado, apanhou, cuspiram nele, porém ele não abriu a boca para falar nenhuma palavra sequer contra aquele povo. Então veja que quando o Senhor diz aqui que maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é o ponto de que eu tenho que cuidar da minha esposa, ver no que ela realmente necessita, no que ela precisa, entender as necessidades dela e não somente as minhas, porque somos um. Então, eu tenho um ditado popular no Nordeste que falava que para o casamento ir bem, a mulher tem que estar bem, o homem tanto faz. Então, se você parar para analisar, é mais ou menos assim. Se a mulher estiver bem no seu casamento, o casamento vai bem. Agora, se você estiver bem e a mulher não estiver bem, meu amigo, aí seu casamento vai de mal a pior. Porque o homem, por mais que pareça, né, confuso, mas o homem, quando ele está passando por dificuldades, algumas lutas, algumas coisas que acontecem, ele às vezes não quer nem incomodar a mulher. Ele prefere guardar aquilo ali para ele e resolver. Já a mulher não. Se acontece qualquer coisa, ela quer falar. Ela chega, ela quer conversar com você. Mesmo que tenha aqueles momentos em que ela vai chegar para você e dizer assim, na hora de dormir, à noite, amor, vamos conversar. E aí você está cansado, com sono, quer acordar no outro dia cedo para ir trabalhar e você pergunta, o que você quer falar? Ah, não sei, eu quero conversar. A mulher às vezes não sabe nem o que ela quer conversar, mas ela quer conversar, ela quer sua atenção. Mas o homem, por ser grosso, ele não quer dar atenção. Ele só quer mesmo se satisfazer. A comida pronta, a roupa lavada, suas necessidades e pronto. Nada mais. Então, entenda, homem, você como marido tem que amar sua esposa. E o amar a esposa não é só dar a comida, o arroz, o feijão, não. Sai com ela, vai no parque, vai tomar um sorvete. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para ir num shopping, para ir num lugar. Não precisa isso, sai da rotina. Só em você sair com ela na sorveteriazinha, tomar um sorvete, ou andar com ela na praça, tomar um picolézinho ali. Alguma coisa diferente do seu cotidiano, já é diferente, já muda, sabe? Entenda também agora um propósito, um fator principal no casamento, a oração. Agora para homens e mulheres.
Você que quer ter um casamento abençoado, você tem que orar pelo seu casamento todos os dias. Todos os dias você tem que orar pelo seu casamento, orar pelo seu cônjuge. Você, mulher, tem que orar pelo seu esposo. Você, esposo, tem que orar pela sua mulher. E vocês têm que orar pelos vossos filhos. Ore por eles. Ore pelo seu casamento. Entenda que a nossa oração ela tem um poder tremendo quando oramos pelos outros, mas principalmente devemos orar por nós mesmos. Sim. Quando for de orar, lembre de clamar a Deus pelo primeiro amor do seu casamento, para que a sua esposa volte a te amar ou venha a te amar mais do que ela te amou no primeiro amor. E que você também possa amá-la muito mais do que amou no primeiro amor. E nisso também que ela possa te respeitar, te considerar, né, te ter um carinho por você, como nunca teve no primeiro amor, que tenha agora mais. Assim você também por ela. A oração, essas palavras têm que ser ditas diante de Deus, para que isso ali se concretize na sua vida espiritualmente. E você vai ver como a sua vida vai mudar, o seu casamento vai mudar. Entenda que muitas das vezes o casamento é feito de reações, né? Às vezes está tudo bem, mas uma palavra mal colocada, né? Uma atitude errada já desanda. E de repente aquilo que estava a mil maravilhas se torna uma confusão, uma briga por bobagem. E isso é agir de quem? Do diabo. Quando o nosso casamento está cercado de oração, quando estamos todo o tempo clamando a Deus e agradecendo a Deus por o que Ele nos deu, Deus continua derramando as bênçãos e graças sobre o nosso casamento. No versos 26, quando o Senhor diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Então veja só, se você realmente ama a sua esposa, você tem que entender que de maneira nenhuma você vai machucá-la, você vai feri-la, você vai decepcioná-la. Você cortaria o seu dedo? Não, porque você não quer se machucar. Você se feriria ao ponto de se sentir triste, angustiado por você mesmo se machucar? Não, você não quer isso para você. Então entenda que todas as vezes que você machucar a sua esposa, você vai machucar você mesmo. Todas as vezes que você ferir sua esposa, você vai ferir a você mesmo. Por isso que nós devemos amar a nossa esposa como o nosso próprio corpo. Que foi assim como Jesus nos amou. Foi assim que Jesus amou a igreja. Ele deu ele mesmo, o corpo dele, a vida dele, por mim e por você. Então entenda que o marido ele tem que estar apto, pronto, para dar a vida dele pela esposa. É isso mesmo. Entenda que os filhos, eles crescem e vão embora. Muitas pessoas dizem assim: ah não, meu marido não é meu parente, minha família. Minha esposa não é meu parente, minha família. Se a gente separar, é só ex. Não existe ex-filho, não existe ex-pai ou ex-mãe. Concordo com isso. Porém, entenda que pela palavra de Deus, o seu marido é verdadeiramente o seu parente, porque ele passa a ser você mesmo. É confuso, mas entenda. Quando a Bíblia diz que o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne, uma só alma, um só espírito, então ele passa a ser você e você ele, espiritualmente. Já o seu filho não. O seu filho ele está contigo, é sua família, até o momento em que ele casou. Depois que ele casou, ele passa a ser seu parente, porque ele vai ter uma família também. Então ele vai embora. Mas o homem e a mulher fica até a velhice ou até a morte. Ah, pastor, mas hoje em dia não vemos mais isso. Sim, porque as pessoas perderam os princípios, né? Hoje o homem e a mulher, quando vão casar, dizem assim: ah, vamos só se juntar. Se não der certo, separa. Ou vamos casar, se não der certo, separa. Então a pessoa já casa pensando no fim. As pessoas já se casam hoje pensando em bens materiais, pensando em se divorciarem. Então não tem amor. Entenda que o casamento é uma coisa séria, não é uma coisa para brincar, não. Mas aqueles que verdadeiramente dão crédito à palavra de Deus levam a sério o que o Senhor fala. Não manche o seu leito, a mácula
do casamento. Não manche o leito onde você dorme com a sua esposa, traindo ela com uma outra pessoa, ou a esposa traindo o marido com outra pessoa, porque isso trará para você um mal maior. Aonde a Bíblia diz que após o pecado gerado e consumado, ele traz a morte. Então veja que o marido ele tem que amar a sua esposa como o seu próprio corpo, né? E quando o marido ama a esposa, ele a si mesmo se ama. Ele diz mais no verso 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então entenda que de maneira nenhuma, né, nós devemos colocarmos como inimigos. Quando você brigar com a sua esposa ou com o seu esposo, procure fazer as pazes com ele antes de ir dormir. Antes de se deitarem para dormir, tente fazer as pazes. O mais interessante disso, irmãos, é que quando aqui no verso 29 ele diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Tem maridos que dizem, mas eu lhe dou comida, você não trabalha, eu dou o alimento para você, para a família, não sei o quê. Isso é ignorância. Entenda que se você trabalha e traz o alimento para dentro da sua casa, né, você que traz aí o arroz, o feijão, paga a água, a luz, um exemplo. Mas a sua esposa, ela lava, ela passa, ela cozinha e cuida das crianças para você. Então se você for parar para pensar hoje e for pagar uma diarista, o que você traz de alimento, de água de luz para sua esposa, para seus filhos, não pagaria o dia dela como uma diarista. Porque a mulher ela não para de trabalhar. Ela trabalha fora e trabalha em casa. E as que estão em casa trabalham mais ainda. Porque elas têm que levantar, fazer o café da criança, fazer o seu café, fazer o almoço das crianças, lavar roupa, passar roupa, sabe? Então entenda que tudo isso, irmãos, tudo isso é um conjunto de ambas as partes, onde tem que ter um respeito. Quando no final a palavra diz que o marido deve amar a esposa, é porque o marido ele é muito mais duro com ela. É muito mais fácil ele simplesmente chegar e maltratar e deixar ela de lado. E a mulher, no sentido, quando a Bíblia diz respeitar o marido, é porque quando a mulher está muito cansada daquelas coisas, o inimigo vai lançar, né, a semente para que ela caia no laço e não respeite o marido, com palavras, com atitudes, com ações e até mesmo adultério. Então entenda que o diabo, ele derruba o homem pelos olhos. Agora eu estou falando no sentido de adultério. O diabo derruba o homem pelos olhos. Sendo que o homem tem a mulher, não estou falando para criança, vocês vão entender, o homem tem a sua esposa em casa. Que as mesmas coisas que a mulher, sua mulher pode lhe oferecer, as mesmas coisas que a que está lá fora vai lhe oferecer, isso fisicamente, né? Mas a sua esposa, ela é aquela pessoa que lhe respeita, que cuida de você, que zela por você, que quer vencer com você e quer conquistar os objetivos com você. A que está lá fora, ela só quer consumir o que você tem, gastar o que você já conquistou, destruir o que você tem. Já a mulher, ela cai pelo ouvir, ela não vai cair pelos olhos. Não pense que porque você vai passar, a mulher vai ver um homem mais bonitão do que você, mais forte e tudo mais. Não estou dizendo que ela não vai olhar, ela pode até olhar, mas ela não vai lhe trocar por isso. Ela pode lhe trocar pelo ouvir. Se em casa você maltrata sua esposa, não elogia ela de maneira nenhuma, só menospreza, xinga, fala todo tipo de palavrão para ela, diz que ela é isso, que ela aquilo, aquilo outro, só com palavras ofensivas para ela, isso ali machuca. Então quando ela chega no trabalho ou em qualquer outro lugar e o diabo envia uma pessoa para falar o que ela quer ouvir, nossa, você tá linda hoje, nossa, você é tão gentil, nossa, você isso, aquilo outro, palavras doces que ela não ouve em casa, ela vai se quebrantando.
E quando menos ela esperar, ela para de sentir um sentimento pelo seu esposo e passa a sentir por essa pessoa que a elogia, que a trata bem. E é o que o diabo faz nos casamentos. Então, por o casamento hoje já não ter mais um diálogo, o marido já não dialoga com a esposa, já não tem um tempo com a esposa, então se esfria. E é nesse se esfriar do casamento que entra o diabo e faz a destruição. Por isso você mulher, você marido, tem que colocar tudo nas mãos do Senhor, mas você tem que fazer sua parte como marido, você tem que fazer sua parte como esposa, dialogar com a sua esposa, dialogar com o seu marido. E entenda, você homem, elogie sua esposa, reconheça o que ela faz por você, trate-a bem. E você mulher, seja sábia no falar, ganhe o seu marido com as boas ações, nas atitudes, nas palavras, no tratar dos filhos, na oração e na leitura da palavra. Porque nesse tratado, certamente o seu casamento irá bem. Certamente a sua vida espiritual irá bem. Então entenda que essa mensagem a qual eu trouxe aqui hoje, o Senhor tocou meu coração para que trouxesse. Eu não sou um pregador nato, não sou um teólogo da vida, mas eu procuro pregar a palavra de salvação. Eu procuro pregar a palavra que venha te levar a Cristo e não te levar à leitura, à riqueza, a prosperidades materiais. Então, se essa palavra falou ao seu coração e de fato o Senhor falou com você, envie para uma outra pessoa, compartilhe. Se você compartilhar essa mensagem com uma pessoa, compartilhar com uma outra pessoa, quando menos esperar, aqueles que realmente necessitam ouvir uma mensagem como essa, eles receberão. Então não fique com ela só para você, nem menospreze essa palavra, porque ela não veio de mim, ela é do Senhor. Então faça a obra de Cristo, amém? Agradeço a você que vai fazer, né, essa obra, compartilhando essa mensagem, e que o Senhor Jesus abençoe a cada um de você que é inscrito aqui no canal. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, escreva aí sobre a mensagem, né? E você que necessita de uma oração, pastor, eu queria que o senhor orasse por alguém, deixa o nome da pessoa aí, que eu e minha esposa vamos estar orando por essas pessoas. Não precisa falar o que ela está acontecendo ou o que aconteceu, o Senhor sabe. Somente deixe nos comentários aí o nome dessa pessoa e vamos estar orando por ela. Amém? Que Deus abençoe a todos. É aqui o final do vídeo, né? Mais uma vez aqui no canal Pastor Léo Herdeiros com Cristo, eu deixo a paz do Senhor Jesus com cada um de vocês. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja hoje com você, comigo, até o dia de Cristo Jesus. E você que crer, diga amém. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe.